A paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. No primeiro vídeo falado, eu disse para vocês que no próximo iria falar sobre as ações do nosso projeto da evangelização. Antes, eu gostaria assim de comunicar para vocês, assim, falar um pouco assim de mim, né? Só para vocês me conhecerem um pouquinho. E eu quero desde já deixar o meu e-mail, mulher e homem de Deus @hotmail.com. Para qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem escrever para mim. Eu não digo o telefone porque de repente muita gente liga e tenta ligar e não consegue, e por e-mail fica melhor. Havendo necessidade, aí você já deixa o seu telefone, eu ligo para você, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, eu me converti em 83. Em 83. Em 84, abril de 84, eu, meu esposo e meu sogro nos batizamos nas águas. Eu me converti na primeira igreja batista. Logo após o nosso batismo, já recebi convite para ensinar. E na época o Senhor já tinha se revelado para mim, mesmo com minha pouca experiência. Eu já havia lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, uma vez, quando eu me batizei nas águas. Mas eu recusei, eu disse que queria aprender um pouquinho mais, que eu estava muito nova. E naquele mesmo ano, em setembro de 84, meu esposo desejou passar para a Assembleia de Deus. E eu, como esposa, não quis ficar dividida, né? Então acompanhei meu esposo. E estou na Assembleia de Deus desde setembro de 84. Louvado seja Deus. E na primeira escola dominical que eu levei meus filhos, em janeiro de 85, comecei já a ensinar. Na época, a coordenadora era Juraci. Ela me convidou e o superintendente era o irmão Rocival Saboia. Pensa bem, um homem de Deus que já está com o Senhor. Então, eu não quis mais recusar, certo? Eu passei a ensinar as crianças, né, em 85. E quando eu recebi o chamado da irmã Vera em 93, lá em Água Fria, para participar do evangelismo, eu já ensinava lá também. Nós nos congregamos em Água Fria 10 anos. E eu ensinei também tanto aos adultos, um ano apenas, aos adultos, mas o meu ministério, a minha chamada mesmo era infantil, certo? Eu ensinava na central. Quando eu fui chamada lá em Água Fria, quando eu comecei em Água Fria, eu já ensinava na central há 8 anos, certo? Muito bem. E assim, algo que marcou muito quando o convite da irmã Vera veio, é que na noite anterior, somando já pela palavra, Deus me usando em sonho, eu sonhava muito amamentando crianças, viajando com crianças, conduzindo crianças, né? Aqui já tinha sonhado aqui na minha vizinha, era uma igreja, e eu com aquela filha de criança levando para a igreja e tal. E nessa noite, eu sonhei que estava aqui na minha casa. Na época tinha um pé de castanhola aqui, e quando eu chegava no terraço da minha casa, eu olhava para o pé de castanhola, não tinha uma folha. Sabe quem eram as folhas? Crianças, jovens e adolescentes. E todas viradas para mim, olhando para mim e bem quietinha. E de repente os galhos começavam a se mexer. Aí eu dizia, elas estão com fome. E eu entrava e preparava uma panela de papa. E aqui e ali eu saía, aquela papa já de repente era feita, e eu entregava os pratinhos de papa e elas ficavam muito felizes. E me acordei. E o Senhor me fez logo entender que o alimento é a palavra, né? E eu estava sendo motivada a conduzi-las para alimentar aquelas crianças. E no dia seguinte, quando eu cheguei na igreja, a irmã Vera me chama, né? Me convida, que em oração, né? O Senhor
mostrou para ela um grupo de irmãs, e entre essas irmãs ali eu estava. E a partir dessa data eu nem pedi para pensar, porque eu não tinha mais dúvida, só fiz rir e dizer graças a Deus, né? E aceitei, louvado seja Deus. E desde aquela época que eu fiquei com a responsabilidade do evangelismo, né? De evangelizar, e a partir de foi em 93 mesmo, já comecei a evangelizar e a dar o treinamento. A gente não demorou. Foi em 95 por aí que eu já passei a dar o treinamento. E a partir de 2000 a gente começou a dar o treinamento para as demais congregações, quando o pastor Zé Carlos permitiu, certo? Em 93 eu já havia lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, 6 vezes, né? Para a honra e a glória do Senhor. E esse é o ensinamento do Senhor. O Senhor manda que a gente examine as Escrituras, né? E a palavra do Senhor diz que quando a gente vai ensinar, que haja dedicação. E que a obra do Senhor não pode ser feita com negligência. Então eu poderia ensinar aquilo que eu não li, não é verdade? Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos lembraria todas as coisas, né? Mas para isso é necessário que eu leia, que você leia também, certo? E eu não parei de ler, ainda hoje eu venho lendo, já li mais alguns anos de Bíblia, a Bíblia completa, louvado seja Deus. Eu nunca deixo de mostrar, assim, em 93... eu já tinha minha profissão, né? Já era formada em administração de empresas. E eu fiz assim, quando a irmã Vera me falou para o evangelismo, né? E eu fiz, ela disse, irmã Luda, prepare, porque vai ser a senhora. O Senhor me mostrou que era a senhora. Então eu coloquei aqui roteiro, né? Na época, roteiro para a evangelização das crianças. Fazer a apresentação das crianças, mostrar para elas a finalidade de estarmos ali, o que é que elas iriam aprender, né? Falar para elas, ensinar principalmente a Bíblia, os livros da Bíblia, né? Queríamos fazer atividades recreativas, iríamos levar incentivos, ou seja, dar prêmios, né? Para que elas fossem motivadas a estarem ali e o desejo de continuar aprendendo. Aí coloquei uma observação aqui, água e banheiro só no final da aula, para não atrapalhar, né? Orientar que as crianças fossem do banheiro em casa, né? Eu coloquei aqui, a criança que estiver falando na classe, você olha para ela até que ela perceba. Não prometa nada a uma criança sem ter condições de cumprir. Depois do ensino, fazer sempre uma atividade recreativa e elogie sempre a criança após o término de uma tarefa. Pois é, esse aqui foi meu primeiro planejamento de aula, que eu mostro com muito orgulho, que foi na direção do Senhor. E partindo daqui, o Senhor foi me ensinando cada vez mais e foi me aperfeiçoando. Porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa capacidade vem de Deus, né? E Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus. Olha, outra coisa que eu quero dar para você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, que para você ensinar a criança, realmente é necessário. Olha, na realidade, quando o Senhor nos convertemos, todos nós fomos chamados, né? Aí o Senhor vai nos usar, cada um com o dom que Ele já nos deu, né? E Ele vai aperfeiçoar à medida que a gente se dedica, que a gente busca, né? Que a gente se prepara, né? Você precisa ter uma chamada e você precisa amar a criança, certo? Porque se você não ama, não adianta você começar um trabalho, porque não vai trazer resultado, certo? E outra coisa, é necessária a união. Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Então ele deixou dito ali na sua palavra, né, em João capítulo 17, para que eu e você fôssemos um, para que o mundo visse e glorificasse o nome do Senhor. Eu costumo, antes do treinamento,
eu gosto de cantar um corinho, certo? Porque na realidade nós não somos nada. Esse corinho é bastante conhecido, certo? Então você adore ao Senhor enquanto estiver cantando, e se souber, cante também. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho, tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós estamos na classe, diante de uma turma de crianças, às vezes a gente vem com tanto problema de casa, né? Muito impedimento, até mesmo dentro da própria igreja, dentro do próprio grupo que nós estamos trabalhando. Mas quando você estiver ali, se ligue no céu e lembre-se que você está ali cuidando das ovelhinhas de Jesus. Elas são preciosas aos olhos do Senhor, elas são pérolas, né? Em um testemunho eu tenho estudos, né, no YouTube que eu coloquei já em torno de 27 testemunhos meus, né, do que Deus tem feito na minha vida, e alguns estudos também que o Senhor me deu em alguns momentos, eu preparei e estão ali no YouTube. E eu lembro, certa vez, eu vou contar bem rapidinho porque já está ali, também para não tomar mais tempo. Eu já ensinava as crianças 6 anos, eu quis desistir. Eu falei para a coordenadora na época, e a coordenadora disse, já orou? E eu me envergonhei porque eu não havia orado ainda. E naquela mesma noite o Senhor me respondeu em sonho, me mostrando as mãos cheias de joias, e eu atrás do dono para entregar e não achava o dono, né? E o Senhor me fez entender de imediato que o dono era o Senhor, né? E aquelas joias eram as crianças. E ali eu resolvi continuar, e até hoje, né? Para a honra e a glória do Senhor, ensinei 21 anos às crianças, passei um ano na coordenação no departamento infantil, e o treinamento desde 93 até agora esse ano, 2011, né? E até quando o Senhor permitiu. Outra coisa, antes de você tomar a decisão, você ainda estiver em dúvida, estiver aguardando, né, a direção, a chamada do Senhor, para não haver dúvida, mas você vai se preparando. Eu vou contar rapidinho um testemunho da coordenadora que eu falei, Juraci. Ela nem está sabendo disso, mas eu vou falar, porque foi bênção para a minha vida. Ela nos contou o testemunho que com 14 anos de idade, o Senhor falou para ela que ia levá-la para conhecer o mundo. E ela creu. E ela continuou a rotina dela, da vida dela. Ela fez curso de inglês, ela fez a sua formação profissional, curso de enfermagem, fez um concurso, participou de um concurso e trabalha não sei se ainda ela trabalha, se já está aposentada, na UFPB. E já, né, e lendo a palavra, e fez cursos e tudo mais, e no tempo certo Deus a chamou. E ela conheceu o mundo, Deus prometeu e cumpriu. Ela passou 2 anos viajando, né, no navio Dolos, e ela conheceu todo o planeta Terra. Então Deus é maravilhoso. Então você vá se preparando, né? Vá lendo, vá estudando, faça cursos, leia a palavra, principalmente a palavra. É o manual, é o livro essencial
você precisa conhecer a palavra do Senhor. Eu vou citar as ações, o nome das ações, e depois eu darei no próximo vídeo relatando cada ação, certo? O tempo já se escassou. Pois bem, então são 4 ações, né, no projeto que eu preparei. Primeiro, capacitar membros da igreja para evangelização, ou seja, através de treinamentos, que é isso que eu estou relatando. Daqui para frente, cada vez mais eu vou fornecendo informações para vocês, dando treinamento, certo? A segunda ação, evangelizar crianças, né? Então, já é provado, né, uma informação dada pela APEC, que as crianças na faixa etária de 4 a 14 anos, 85% dessas crianças evangelizadas, elas se convertem, certo? Então, a segunda ação é evangelizar crianças, já pela equipe que foi preparada pela primeira ação. A terceira ação, assistência social às crianças evangelizadas, vestir, calçar, alimentar e cuidar da saúde física, certo? E a quarta ação é controlar, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas. Esta avaliação é feita mediante a visita, onde o trabalho é realizado, e as equipes devem entregar o relatório das atividades desenvolvidas no discipulado, na reunião mensal geral lá no Templo Central da Assembleia de Deus, né? Onde se faz a atualização dos conteúdos e avaliação daquilo que está indo bem, permanecer. O que não está dando certo, vamos ver se pode fazer alguma alteração, certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.